sou Cristiana e estarei trabalhando na disciplina de Inglês Instrumental no curso de Manutenção e Suporte em Informática. Nessa aula 5, Parts of Computers 2, estaremos trabalhando a unidade de sistema, passado simples com os verbos regulares, passado simples, verbos irregulares, futuro simples, will e futuro com a estrutura be going to. Unidades do sistema. Além da CPU, Central Processing Unit, outras partes compõem o computador. Por exemplo, mouse, keyboard, monitor, printer, speakers e modem. Passado simples, verbos regulares. Na maioria dos verbos, o Simple Past é formado pelo acréscimo do ed. Esta forma é comum a todas as pessoas. Simple Past é usado para indicar uma ação totalmente finalizada no passado. Por exemplo, Santos Dumont lived in France. He created the 14 bis. Na regra geral, acrescenta-se o ed ao verbo. Por exemplo, play, played. Os verbos que terminarem em e, acrescenta-se apenas a letra d. Like, liked. Verbos que terminarem em y precedidos de consoante, tira-se o y e acrescentam ied. Exemplo, study, studied. Passado simples nas formas negativa e interrogativa. Na forma interrogativa e negativa, precisaremos usar o auxiliar did. A função desse auxiliar é indicar o tempo passado. Então, coloca-se o did no início da pergunta para todas as pessoas, mais o verbo principal no basic form, também chamado de infinitivo. Por exemplo, did you travel to Manaus? Did you go to the test? Na forma negativa, coloca-se o did, mais a partícula not, ficando a forma contraída didn't antes do verbo. Por exemplo, yesterday I didn't work at office. O passado simples com os verbos irregulares. Quando os verbos são irregulares, é necessário memorizar suas formas no passado. Aqui foram selecionados alguns mais comuns, ou seja, os que são mais usados na linguagem informal. Teremos as estruturas no infinitivo, no passado, particípio e tradução. Exemplo: be, was, were, been, ser, estar. Verbo come, came, come, vir. Drink, drank, drunk, beber. Futuro simples com will. O futuro simples é uma das formas usadas para expressar ações futuras. Em geral, vem acompanhado de palavras que indicam futuro, como tomorrow, next. Por exemplo, na frase afirmativa, I will study English. Na frase negativa, I won't study English. Want é a forma contraída de will not. E na forma interrogativa, what will you study? Futuro com be going to. Lembrando que quando estamos formando o futuro com o be going to, estaremos trabalhando com o verbo to be no presente, mais a estrutura going to, mais o verbo principal que dará a ação a ser desenvolvida. Por exemplo, I am going to leave. Na forma interrogativa, am I going to leave? Na forma negativa, I am not going to leave. Na forma interrogativa, apenas colocamos o verbo to be antes do sujeito. E na forma negativa, colocamos a partícula not entre o verbo to be e o going to. Be going to é geralmente usado quando algo está planejado, definido. Observe a diferença entre as sentenças. I will make the supper. Decidindo fazer algo. And I'm going to make the supper. Algo já decidido, planejado. Na unidade 6, The History of the Internet, estaremos trabalhando pronomes relativos, plural dos substantivos regular e irregular e o verbo there to be. Pronomes relativos. Os pronomes relativos são usados para combinar duas orações. Pronomes who, that, significando que. Who é usado para referir-se a pessoas e pode ser substituído por that. Por exemplo, the salesperson that, who, sold me this component is nice. The man that, who, fixed your computer is smart. Where, significando onde. Where é usado para referir-se a lugares. Por exemplo, a bookstore is a place where you buy book. A school is a place where you study. Which e that, significando que. Which é usado somente para coisas ou animais e pode ser substituído por that. Por exemplo, the case fan, which, that is inside the computer is important.
Plural dos substantivos. Regra geral. Forma-se o plural dos substantivos, geralmente acrescentando-se S ao singular. Exemplo: printer, printers. Keyboard, keyboards. Os substantivos terminados em Y, precedidos de vogal, seguem a regra geral, acrescentando-se S ao singular. Por exemplo, boy, boys. Toy, toys. Key, keys. Já os substantivos que terminam em S, SS, SH, CH, X, O e Z fazem o plural acrescentando-se ES. Boss, bosses. Tax, taxes. Bush, bushes. Substantivos terminados em Y precedidos de consoante trocam o Y por IES. Por exemplo, fly, flies. Observa-se que o verbo fly terminou em Y, antes do Y tem a consoante L. Então, nesse caso, tira-se o Y e acrescenta IES. Try, da mesma forma, terminou em Y, porém, antes do Y tem a consoante R. Tira-se o Y e acrescenta-se IES. Tries. Curry, terminou em Y, precedido pela consoante R. Tira-se o Y e acrescenta-se IES. Curries. Substantivos terminados em F ou FE trocam o F ou FE pelo VES. Exemplo: knife, knives. Life, lives. Wife, wives. Half, halves. Wolf, wolves. Loaf, loaves. Substantivos terminados em O acrescenta-se ES. Exemplo: potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Substantivos que mudam a vogal e palavra, ou seja, substantivos irregulares. Food, feet. Child, children. Person, people. Tooth, teeth. Mouse, mice. Verbo there to be. Para a formação do verbo haver em inglês, faz-se necessária a junção de there e o verbo to be. Observe no singular. No presente, temos there is. No singular, no passado, there was. No plural, no presente, there are. No plural, no passado, there were. Exemplo: there is a bad operation in the computer. There are two basic types of monitors. Before, there was the public internet. Nesta aula The History of the Internet, estaremos trabalhando prefixo, sufixo, falsos cognatos e preposições. Prefixo. A formação do prefixo em inglês segue a mesma estrutura da língua portuguesa. Coloca-se o prefixo antes do radical para a formação de novas palavras. Veja os exemplos no quadro a seguir. Os prefixos in, im, il, a e none. Exemplo: impossible, illegal. São prefixos que expressam negação, oposto. Miscalculate, expressa incorreção, erro. Disagree, expressa negação. Sufixo. A formação do sufixo em inglês também sugere o mesmo princípio da formação na língua portuguesa. Coloca-se o sufixo depois do radical para a formação de novas palavras. Veja exemplos no quadro a seguir. Para formarmos substantivos, com os sufixos are. Exemplo: driver, instructor, installer, aquele que faz a ação. And, consultant, resident, agente. Asian, shun, yan, meant. Exploration, location, creation, advisement. Estado, ação. Para formarmos verbos, temos os sufixos ify, is, am. Por exemplo, simplify, realize. Para formarmos verbos, também temos ainda o sufixo ed. Exemplo, prepared. Para formar advérbio, sufixo ly, é equivalente a mente em português, tipo vagarosamente, rapidamente. Exemplo: loudly, quickly. Ward, indicando movimento ou direção. Exemplo: backward, upward. Para formarmos adjetivos, acrescentamos os sufixos able ou able, capaz de, com característica de. Exemplo: comfortable,
responsible. Ish, pertencente a, parecido com. Exemplo, Spanish. Full, cheio de. Exemplo, helpful, purposeful. Falsos cognatos. Existem muitas palavras em inglês parecidas com as do português. No entanto, muitas dessas palavras não significam em inglês o que significam em português, ou seja, elas possuem outro significado, apesar da grafia ser similar. Por isso, são chamadas de falsos cognatos ou cognatos enganadores. Fique atento para alguns deles discorridos a seguir. Actually não é atualmente. Atualmente é nowadays. Actually significa realmente, na verdade. College não é colégio. Colégio, high school. College significa faculdade. Preposições. As preposições são muito utilizadas na estrutura das frases. Em inglês não poderia ser diferente. As preposições expressam lugar ou posição, direção, tempo, maneira e agente. Exemplo: The keyboard is on the desk. Lugar ou posição. As demais preposições são on, under, in, inside, outside, between, in front of, behind, into, out of, up, down, along, across, around. Nós estamos encerrando por aqui. Espero que você continue seus estudos em casa.